Caríssimos amigos do curso Referência, é um prazer estar aqui com vocês hoje, para hoje sim tratar de um assunto primordial para que você se organize, para que você consiga realmente fazer um estudo eficiente. Então hoje nós vamos te passar de uma forma bem rápida uma metodologia para que você consiga realizar um estudo e que esse estudo seja eficiente, para que você consiga realmente aprender aquilo que estudou. Senhores, isso pode parecer bobeira, pode parecer uma perda de tempo em assistir isso, mas não é. O curso online ele é diferente do curso presencial. No curso online você tem várias comodidades, você consegue assistir esse curso em vários locais, em vários horários, mas não se enganem, senhores, para que seja um estudo e uma aprendizagem de forma diferente, há necessidade de um emprego de método. Sem esse método, seu estudo não rende. Então nós estamos aqui, depois de muito estudar sobre esse tema, de muito verificar o que os especialistas nessa área falam, perfeito? E também depois de verificar que esse método realmente funciona, com feedback de próprios alunos que tiveram aprovação e que posteriormente nos relataram sobre a utilização desse método, o emprego deste método para o estudo. Vocês vão observar que assim que iniciarem os estudos, empregando este método, vocês terão um rendimento muito melhor. Bom, senhores, para a gente iniciar a nossa exposição, vamos entender qual que é nosso principal objetivo. O que a gente quer efetivamente? Queremos aprovação em concurso. Então, algumas coisas que nós temos que saber de cara. Por exemplo, o estudo é primordial. Não tem aquele negócio, aquela mágica que o pessoal fala, não, vamos pegar um atalho mais fácil, existe um passo que você aprende em 10 minutos que você levaria tantas horas, entenderam? Então não existe essa questão, essa mágica toda que alguns prometem aí. Para que eu seja aprovado efetivamente, eu tenho que estudar, não tem mágica, não tem jeito, tem que ter esforço. Se eu quero um objetivo, se eu estou focado nesse objetivo, eu tenho que me esforçar. É a primeira coisa que eu tenho que ter em mente. Outra coisa, os estudiosos dessa área falam que existem na questão de concurso uma teoria que chama teoria da fila. Isso quer dizer o seguinte, que eu não posso ficar desanimando. Se eu não passei de primeira num determinado concurso, se eu não obtive êxito, eu tenho que entender que existe uma fila. E quanto mais concurso eu vou fazendo, mais eu vou estudando, vou acumulando algumas reprovações. Isso, na verdade, senhores, está contribuindo para você avançar na fila. Então, quanto eu mais estudo, eu não posso desistir. Eu tenho que ter aquele foco. Eu tenho que me dedicar mais. Por quê? Porque a cada concurso que vai passando, nós vamos ficando mais experientes, a gente vai conhecendo melhor a banca, então a minha chance de passar vai aumentando. Alguns passam de primeira? Óbvio que passam. Por quê? Tudo por causa de um método. Um estudo mais focado, um estudo mais centrado. Mas quando eu não passo, eu não posso desanimar. Eu tenho que entender que eu estou avançando naquela fila rumo à aprovação, tá ok? Então o concurso não se faz para passar, mas até passar, tá ok? Outra coisa, concurso público não é corrida, 100 metros, 200 metros, que a gente dá aquele gás, aquele pique inicial e pronto, acabou a prova. Não, é como se fosse uma maratona, senhores, tem que ser tudo dosado. Eu tenho que dosar minhas energias para eu conseguir estudar durante um grande período, um grande percurso. Então, senhores, não adianta eu chegar de uma hora para outra, estudar 20 horas por dia, e aí eu consigo fazer isso uma semana, 2 semanas, e não vou dar conta de chegar ao final com um bom aprendizado. Então eu tenho que dosar, tudo dosado. Bom, é primordial
que nós conheçamos como funciona o nosso cérebro, para que nós possamos avançar nos estudos e na aprendizagem. Veja bem, tem um pesquisador que estudou e que concluiu que o ser humano passa por um processo que chama curva de esquecimento. O que é isso, professor? Isso quer dizer que em algumas horas o nosso cérebro começa a esquecer grande parte daquilo que eu estudei. Então, senhores, não tem jeito, isso é regra, tá ok? Eu vou estudar agora, a tendência é o meu cérebro esquecer em poucas horas aquilo que eu estudei por agora. Então, o ser humano, em regra, vejam bem, ele não consegue lembrar de 90% daquilo que ele estudou após passado uma semana. Professor, mas isso é desesperador. Só que existem fórmulas para a gente driblar isso. É por isso que eu falo que o método é importantíssimo. Não adianta eu estudar sem ter um método para fazer isso. Por quê? Porque a tendência do seu cérebro é esquecer o que você estudou. Mas eu tenho que ter um método para guardar aquilo que eu estudei. Tá ok? Então, método, tudo método. Vamos lá. Método para eu driblar essa questão da curva do esquecimento é revisão e treinamento. Então já entenda isso. Se eu só estudar de forma automática, no piloto automático, o que vai acontecer? Uma semana depois eu já esqueci quase tudo que eu estudei. Então não adiantou nada para o meu concurso público que é lá na frente. Então eu tenho que driblar a curva do esquecimento. E para fazer isso eu tenho que colocar no meu treinamento, nos meus estudos, a questão da revisão e treinamentos. Tá ok? Bom, 3 vetores são importantíssimos para você ser aprovado. Primeiro, organização e planejamento. Se eu não planejar direito, falhar no meu planejamento, provavelmente eu vou falhar no meu objetivo. Então eu tenho que fazer um planejamento adequado para eu conseguir chegar lá na frente e esse planejamento me dar bons frutos. Tenho que planejar. Eu tenho que usar técnicas de estudo. Por quê? Porque se eu não tiver uma técnica de estudo, vocês já viram que a tendência é eu esquecer o que eu estudei. Então, eu tenho que aprender a estudar, senhores. Eu tenho que estudar para conseguir obter um resultado lá na frente. E outra coisa, eu tenho que aprender a fazer prova. Para eu aprender a fazer prova, eu tenho que treinar questões. Então tem gente que passa estudando um ano, mas não faz questões, não treina. Ele não vai saber fazer prova, ele não vai acostumar com a banca, ele não vai acostumar com o tipo de questão que aquela banca trabalha, com as palavras que induzem a erro. Então, o treinamento é essencial para eu aprender a fazer uma boa prova. Bom, se eu planejar e seguir o meu planejamento, estudar com técnica e saber fazer prova, com certeza a sua aprovação vai chegar. Bom, qual o método então que eu vou utilizar para estudar? Rumo à aprovação. Eu quero ser aprovado. O que eu tenho que fazer então? Qual que é o método que o referência vai me levar a ser inserido e conseguir o meu objetivo? Então, senhores, sigam este método. O que você vai fazer? Você vai assistir às videoaulas. De quando você começar a assistir a videoaula, você vai fazer um resumo daquelas videoaulas que vocês assistirem. Depois você vai fazer uma revisão daquele resumo que você fez. E concomitante a isso tudo, você vai fazer treinamento, treinar a questão de provas anteriores. Bom, se eu conhecer o material,
resumir o material, rever o material e treinar, você já preencheu todo aqueles 3 vetores para aprovação. Isso quer dizer que sua aprovação está chegando, está na sua frente, mas mantenha o método. Bom, como é que eu faço resumo, professor? É difícil, porque tem pessoas que estão acostumadas a fazer resumo marcando tudo aquilo que leu. Então, geralmente, né, eu adquiro uma apostila, faço uma leitura e da leitura integral eu marco quase tudo, porque quase tudo é importante na minha visão. E aí o que acontece? Quando eu vou fazer uma revisão, eu vou ter que estudar quase tudo que eu já havia estudado. Isso não é resumo, senhores. O resumo ele serve para otimizar seu tempo. Então, qual que é o ideal, já que estamos falando de um curso online? O ideal é, eu vou assistir às videoaulas. Vou pausando aquelas aulas, de acordo com a capacidade de cada um, tá ok? Então, a gente dá como exemplo, né, fazer pausa de 5 a 10 minutos de videoaula. Então, eu assisti a videoaula de 5 minutos em 5 minutos, ou 10 minutos em 10 minutos, 15 minutos em 15 minutos, a depender de cada um, eu vou dar um pause, perfeito? E vou escrever com as minhas palavras, de forma resumida, aquilo que eu entendi naquele trecho de aula, perfeito? Então, vejam bem, o seu cérebro ele grava mais quando você escreve e fala em voz alta, tá ok? Então, dessa forma, você está forçando o seu cérebro a voltar naquela videoaula, a escrever com as suas palavras o que você entendeu. Se eu conseguir realmente fazer um resumo com poucas palavras daquilo que eu entendi, é óbvio que eu consegui absorver o conteúdo. Perfeito? Vejam bem, quando eu consigo captar algumas palavras-chave dentro daquele conteúdo que eu assisti para fazer o meu resumo. Isso, quando eu for fazer a revisão lá na frente, essa palavra-chave ela vai servir como se fosse um gatilho de memória. Eu puxei o gatilho, ele me relembra tudo aquilo que eu já estudei anteriormente. Então isso é muito interessante, tá ok? Porque o conteúdo está na sua mente, mas você precisa de um gatilho para buscar aquele conteúdo que está na sua mente. E é através do resumo, através das palavras-chave, que eu vou conseguir reativar aquele conteúdo que já está na minha mente. Bom, eu vou dar um exemplo muito simbólico aqui, que é uma forma de fazer o resumo. Vejam bem, motim é um crime que está lá no Código Penal Militar. Então, motim, vejam bem, na primeira coluna do quadro, o crime, a descrição é grande. Olha quantas palavras tem ali. Aí eu vou para a segunda coluna, tem um resumo do que é motim. Em poucas palavras, eu consegui colocar ali o que está escrito no artigo por completo. Perfeito? Na hora de eu fazer a minha revisão, é óbvio que eu não vou ler o artigo todo de novo. Eu vou só naquelas palavras-chave que vão fazer, que vão me rememorar tudo aquilo que eu li no artigo quando eu estava fazendo o primeiro estudo. Bom, ainda assim, fiz o resumo. E agora, professor, o que eu faço? Esse resumo, meus amigos, você vai utilizar para fazer revisões. E a revisão eu posso fazer de várias formas, utilizando e congregando com essa questão do resumo. Vejam bem, uma forma que está sendo muito utilizada hoje de fazer uma revisão através de um resumo de forma eficiente é o mapa mental. O que é mapa mental, senhores? Mapa mental é um diagrama. É como se fosse um desenho, né? Um esquema aonde eu vou conectar informações, vou ligar essas informações a uma ideia central, a um tema central.
Então vejam bem, está naquela lógica, né, daquela palavra, daquele gatilho de memória, daquela palavra-chave que eu consigo extrair daquele estudo que eu fiz, ok? Então o cérebro vai guardar com mais facilidade. Por quê? Porque aquilo ali está bem organizado, está em forma de desenho. Mas, meus amigos, isso aqui serve, isso aqui tem, para fazer um mapa mental, eu tenho que ter certa criatividade. Por isso que a gente mostra de várias formas, né? Tem pessoas que não têm essa criatividade para montar um mapa mental, para fazer esses desenhos, essas conexões. Então, se você não tem essa facilidade, vai para aquele resumo onde eu pinço as palavras-chave, perfeito? E consigo também, da mesma forma, escrever as palavras-chave e chegar num resumo que vai me ajudar. Como que eu faço um mapa mental? Vou pegar o tema principal e colocar lá no centro da folha. A partir daquele tema principal que está lá no centro da folha, eu vou puxar setas e fazer ligações em quadros, etc., que vão me mostrar que aqueles assuntos estão ligados ao assunto principal. O importante, não vou escrever frase longa nisso, tá ok? Eu vou focar realmente nesses desenhos e palavras-chave que vão me mostrar todo o conteúdo. Vai ficar mais fácil de eu memorizar. Ó, trouxe um exemplo de um mapa mental. Está falando sobre a ação penal pública, ação penal privada, como que ela funciona. Olha lá, em poucas palavras, né, as palavras principais, ação penal pública, privada, eu tenho todo o esquema. Quais são as ações penais públicas, o que decorre de cada uma, quais são as ações penais privadas, o que decorre de cada uma. Então, um conteúdo que estaria ali em 10, 20, 30, uma hora de aula, eu estou resumindo em uma lâmina. Tá ok? Bom, senhores, outra técnica interessante para fazer uma revisão é a técnica da explicação. Albert Einstein dizia assim: se você não consegue explicar a matéria, é porque, no mínimo, você não sabe o suficiente. E isso é interessante. Se eu quero fazer uma revisão, perfeito? E se eu consigo explicar ou para outra pessoa ou para mim mesmo aquela matéria que eu estudei, é porque eu tenho conhecimento para isso. Então eu vou fazer da mesma forma, 5, 10 minutos de videoaula, vou pausar e vou explicar aquele conteúdo que eu vi. Se eu tiver essa possibilidade de explicar para outra pessoa, perfeito? Para o marido, para a esposa, melhor. Se eu não tenho outra pessoa para explicar, eu faço a explicação para mim mesmo, falo em voz alta o que eu aprendi, o que eu absorvi daqueles 5, 10, 15 minutos que eu assisti de videoaula. Isso é interessante, é uma forma de fazer revisão. Flashcards, também está em moda isso. São pequenos cartões, eles são usados para estudo e memorização. É a revisão que nós estamos falando, né? E essa revisão é óbvio que ela decorreu de um resumo. Flashcard é um resumo que eu vou utilizar para a minha revisão. Como é que é isso? De um lado do cartão, eu vou colocar uma pergunta sobre aquilo que eu estudei. Então eu vou resumir a matéria em perguntas, né? Naquele meu exemplo lá do crime, né, do resumo, eu colocaria lá o que é motim? De um lado do cartão. Do outro lado, eu coloco a resposta, tá ok? Motim é quando eu tenho autores que se negam, se recusam a cumprir ordens dos superiores. É assim, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Quando eu for fazer a minha revisão, eu vou ler a pergunta e tentar responder aquela pergunta antes de virar o cartão. Depois que eu responder em voz alta ou escrevendo, eu viro o cartão e confiro se eu acertei a resposta. Se eu errar, esse cartão tem que ser revisado de novo, tá ok? Vejam bem, isso aí já existe até aplicativo para isso, para facilitar essa vida, para facilitar essa montagem do flashcard. Acrônimos também é outra técnica de fazer revisão, de fazer esse resumo antecipado com o acrônimo e depois a revisão.
que são acrônimos? Acrônimos são siglas que eu vou utilizar para inventar e memorizar determinados assuntos. Então, na verdade, eu utilizo o acrônimo para quê? Para conseguir fazer essa ligação do conteúdo que eu quero àquela palavra que eu defini. Um exemplo que é extremamente comum, divulgado, os professores falam muito desse exemplo, etc. É lá no direito administrativo, quando fala dos princípios. Quais são os princípios do direito administrativo? Aí como que foi montado o acrônimo para eu lembrar dos princípios? Foi montado através das primeiras letras dos princípios. Então, quais são os princípios? O princípio é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5, não é? Aí o que aconteceu? Foi montado o acrônimo dessa palavra e aí ficou o LIMP, LIMP, né? Então aí quando eu leio o LIMP, eu lembro. Primeira letra, LIMP, legalidade, impessoalidade, o M, moralidade, o P, publicidade, o E, eficiência. Tá ok? Então, a gente utiliza uma palavra para lembrar, né, uma palavra da primeira letra que eu quero guardar lá para lembrar daquele termo posteriormente. Tá ok? É uma forma eficiente. Meus amigos, e como que eu vou fazer essa revisão? Aí eu tenho que ver uma periodicidade. E isso aqui, meus amigos, depende de pessoa para pessoa. Eu vou falar assim no geral, tá certo? No estudante de médio, tá ok? O que ele vai fazer? Então, primeiro é no planejamento do estudo. Vou montar um cronograma de estudos, tá ok? Nesse cronograma, eu coloco todos os dias que eu vou estudar efetivamente. E vejam bem, se eu estou montando um cronograma, um planejamento, eu vou colocar ali tudo que eu vou estudar pela primeira vez e também vou colocar ali tudo que eu vou fazer revisão em cima disso. Lembrando que o estudo está atrelado à questão do resumo. Se eu estudei, eu já vou fazer o resumo, tá ok? Por quê? Porque aquele resumo eu vou utilizar na revisão. As matérias estudadas serão revisadas por 3 vezes, da seguinte maneira. Então vejam bem, eu estou te dando um número, revisão por 3 vezes, baseada no estudante médio. Alguns têm uma capacidade muito alta, eu não vou precisar de revisar por 3 vezes. Outros têm uma capacidade menor, então ele vai ter que revisar por mais vezes. Vai depender da sua capacidade de memorização, tá ok? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa revisão, professor? Eu vou estudar a matéria, tá ok? E vou, ao passo que eu for estudando, eu vou pausando as videoaulas e vou montando o meu resumo. Então, por exemplo, vou estudar um tema lá no direito penal, excludente de licitude. Vou fazer a primeira revisão 24 horas após o estudo, né? Eu estudei hoje, tá ok? 24 horas após, eu vou colocar a minha primeira revisão. 24 horas assim, é óbvio que eu não preciso de contar no relógio, 1 hora, 2, 24. Isso é só um parâmetro para você entender. Se eu montei um cronograma onde hoje está prevendo o estudo pela primeira vez, tá ok? No dia de amanhã, o meu estudo já vai prever a revisão deste conteúdo que eu estudei hoje, tá ok? Primeira revisão, 24 horas após o estudo. Segunda revisão, 7 dias após essa primeira revisão. Então ela só vai entrar na outra semana, tá ok? E a terceira e última revisão, 30 dias após essa segunda revisão. Então, 1 mês depois da segunda revisão, esse conteúdo vai voltar para passar pela terceira revisão. Tá ok até aqui, senhores? Vou fazer 3 revisões com dias espaçados. Observações importantes sobre essa revisão. Revisar é diferente de estudar novamente. É por isso que eu falei, não adianta eu copiar a matéria toda nem grifar a matéria toda. Eu tenho que conseguir, vocês viram que o conteúdo exige 3 revisões. Bom, se eu for ler e estudar essa matéria
pela primeira vez e depois as outras 3 que seriam revisões, eu ter que ler todo o conteúdo de novo, eu não vou dar conta de terminar esse estudo para o meu concurso. Então é óbvio que para eu fazer uma revisão, eu tenho que fazer um resumo bem feito, tá ok? Palavra-chave, agilizar, né? Dar celeridade no meu estudo. Então revisar é diferente de estudar novamente. Eu vou através das palavras-chave. Revisar é conseguir selecionar essas ideias centrais, essas palavras-chave que vão funcionar como gatilho de memória e puxar o conteúdo que está lá no meu cérebro. Revisar é conseguir, com as suas palavras, expressar aquilo que você estudou. Não adianta tentar colocar a palavra do professor no seu resumo, porque o seu resumo tem que ficar muito bem claro para você estudar e para você lembrar daquilo que foi estudado. Bom, de novo, passamos pelo resumo, passamos pela revisão. E agora, professor, essa questão do treinamento, essa questão de provas anteriores, como é que faz? Então vamos lá. Vejam bem, não adianta só revisar, né? O método é o quê? É conciliar isso tudo, né? O estudo pela primeira vez, o resumo, a revisão e agora o treinamento. Então, além de revisar, eu tenho que treinar. Mas treinar o que, professor? Questões de provas anteriores. O treinamento é para você fazer um teste com você mesmo. É através do treinamento que você vai saber qual o seu nível de aprendizado. Se eu estou errando todas as questões, é porque eu não estou estudando e aprendendo de forma adequada. Então, o jeito de você testar se você está aprendendo ou não é através de questões de provas anteriores. Em todos os dias de estudo, você vai planejar um tempo para resolver questões de provas anteriores. Tá ok? E vejam bem, você tem que resolver questões de provas que estão relacionadas com a sua banca. Não adianta pegar a questão de prova que não tem nada a ver com a sua banca, que é de um nível que não está no seu nível, que é um outro tipo de prova, tá ok? Então, por isso que é importante eu focar em provas anteriores. A resolução de questão, ela busca a memória, ela faz a memória trabalhar, força a sua memória a buscar informações que estão ali armazenadas. É entendimento de como a banca monta a prova. Isso é essencial, senhores. É o que eu falei agora. Não adianta eu estudar para uma prova, para estudar através de uma questão que está fora da minha realidade. Ah, eu vou fazer prova para polícia militar, para guarda municipal, para polícia penal e estudo questões que caíram lá na magistratura, no Ministério Público. Vai dar dízima, senhores. Tá ok? Então eu tenho que estudar questões que estão dentro da minha realidade, dentro do que a banca do meu concurso me pede. E aí nesse cenário eu quero trazer algumas questões de prova, né, para a gente entender como que a banca do meu concurso trabalha, né? Então vejam bem. Eu tenho ali um tipo de questão, olha só, nos termos do Código Penal Militar, marca a alternativa correta sobre os crimes militares em tempos de paz. E aí, isso é um tipo de questão que me exige atenção. Olha lá, ó. Todos os crimes militares dolosos contra a vida praticados por militar, ainda que em serviço ou atuando em razão da função, serão da justiça comum. Olha lá a palavra. Todos os crimes. Então é uma questão que requer atenção. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a minha banca, ela foca nessas palavras, né? Então essas palavras totalitárias, né, exclusivas, elas geralmente levam a minha questão, a minha assertiva, para a incorreção.
Não são todos os crimes dolosos contra a vida. São aqueles crimes dolosos contra a vida de civil, que vão lá para a justiça comum, para o tribunal do júri. Então, se eu tenho, por exemplo, um militar que pratica um crime doloso contra a vida contra outro militar, esse crime é crime militar. Não vai para a justiça comum. Então eu tenho que tomar cuidado com essas palavras totalitárias. Todos, nunca, somente, cuidado. O que questão desse tipo me exige? Atenção completa. Se eu treinar, eu vou verificar que a minha banca sempre está focando nisso aí, ó. Aí eu vou começar a ler com mais atenção as questões. Porque às vezes eu tenho um conhecimento gigantesco da matéria, mas eu erro uma questão dessa. Por quê? Porque eu não estou acostumado a treinar, porque eu não estou acostumado com as palavras que a minha banca utiliza no concurso. Outro tipo de questão comum nos nossos concursos, olha aí, essa questão aí é uma questão que trata da deserção. Me dá dia, me dá hora, tá ok? Me força a fazer conta, a conhecer o que é deserção, a conhecer como se faz a contagem dos dias para deserção, senão eu não faço. Isso não é atenção. Então essa questão é uma questão que me exige conhecimento. Não adianta eu decorar texto de lei. Eu tenho que conhecer a matéria, senão eu não faço essa questão. Tá ok? Então, senhores, vejam bem, mesmo concurso e eu tenho situações diferenciadas. Por isso que não adianta só decorar, só ter atenção, só ter conhecimento. Eu tenho que ter isso tudo atrelado. Outro tipo de questão que é muito comum nas nossas provas é isso aí, ó. Olha só, de acordo com o Código Penal Militar, marca a alternativa correta no tocante ao artigo 157, que é praticar violência contra o superior. Vejam bem, a pena é aumentada da metade, a pena da violência é aplicada além do crime contra a pessoa. Então, a pena é de detenção, a pena é aumentada de 1/3. O que essa questão me exige? Decorar o texto de lei. Perfeito? Então vejam bem que numa mesma prova eu tenho situações diferenciadas que me requer decorar texto de lei, que me requer atenção, que me requer conhecimento. Então eu tenho que ter tudo isso atrelado para eu fazer uma boa prova, uma excelente prova, passar no concurso. Tá ok? Bom, senhores, tem uma técnica que chama técnica do chute. Essa técnica, ela traz diversas assertivas, mas sem entrar nesse mérito todo, não é? Só para que a gente consiga compreender, não perde tempo com decorar essas técnicas. Por quê? Porque muitas assertivas da técnica não vão te levar a uma aprovação. O que é necessário é você conhecer. Se você conhece a matéria e ainda assim isso vai te dar dúvida, tem algumas coisas que podem facilitar a sua vida, tá ok? Facilitar a vida com conhecimento. Vejam bem, uma delas que eu gosto de trazer é essa questão aqui, ó, palavras exclusivas, que nós já até falamos. Não deixa brecha para exceção. É uma regra muito totalitária. Então, geralmente, essa assertiva vai estar incorreta, geralmente. É aquela palavra nunca, sempre, todas, obrigatoriamente, apenas, jamais, em hipótese alguma, de modo nenhum, só, somente, unicamente. Geralmente isso vai levar a sua alternativa ao erro, tá ok? Outra coisa, palavra inclusiva, aí já é diferente. Por quê? Porque essa palavra deixa a hipótese para exceção. Então, geralmente ela vai estar correta, certa. A princípio, predominantemente, em regra, em geral, tá ok? Então essas palavras geralmente tornam a sua assertiva correta. Outra coisa que é interessante, muito comum nas nossas provas, o item vem quase todo correto, que é aquilo ali que a gente precisa de ter uma atenção especial na assertiva, mas a banca vai lá e insere uma palavrinha naquela assertiva que vai tornar ela inválida. Tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa interessante
é cuidado com as inversões, né? Vem ali definindo um determinado tópico, né? Ah, lá na Lei Maria da Penha vem violência patrimonial. Aí ele te dá um conceito, né? O conceito é todo certo, mas não é de violência patrimonial, é de violência psicológica, por exemplo. Então, aquela definição está toda certinha, mas ela não se liga àquela palavra que a banca está te colocando, tá ok? Então tem que tomar muito cuidado com essas inversões. Bom, e o que o referência faz para facilitar esse estudo e essa aprendizagem? Primeiro, as aulas foram preparadas, foram pensadas, né, depois que o professor fez a análise das provas, das questões anteriores. Então, as aulas do curso estão atreladas às provas anteriores. O conteúdo, ele é ministrado a vocês, alunos, não é? De acordo com aquilo que vem caindo nas nossas provas. Nem tudo que está previsto no edital cai na sua prova. E nem tudo que está lá no edital eu tenho que ter um conhecimento gigantesco, aprofundado sobre aquilo. Então, quando for hora de aprofundar, o professor faz isso. Quando é hora de não aprofundar, o professor faz isso também. Justamente porque o foco aqui é sua aprovação no concurso. Sugestão para que você faça um planejamento adequado do seu estudo. Monta um quadro de estudo com dias e horários e a matéria que vai ser estudada. Esse planejamento ele tem que estar de acordo com a sua vida. Não adianta eu fazer um planejamento que vai impactar no lazer da minha família e eu não vou ter paz para fazer aquele estudo. Então, o seu planejamento tem que levar em conta a sua vida. Tenta dar preferência para estudar naquele horário que o seu cérebro ele funciona melhor. Tem pessoas que têm uma facilidade maior de entender as coisas pela manhã, tem pessoas que pela noite. Então isso tem que ser observado no seu planejamento de estudo. Monta ciclo de estudo com previsão sempre de descanso entre as matérias. Não adianta você pegar e tentar estudar 6 horas direto sem pausa, que o seu cérebro vai cansar e você não vai absorver adequadamente o conteúdo. Sugestão de estudo, 4 a 6 horas por dia, a depender de quanto antes você vai entrar no curso e vai começar o seu estudo. Quanto antes você entrar no curso, melhor, para que você tenha mais tempo de prolongar os seus estudos de forma adequada, né? Fazendo o estudo, o primeiro estudo, a questão do resumo, a questão do revisional, a questão do treinamento de questões. Bom, qual que é a sugestão? Isso é sugestão, senhores. Só para vocês conseguirem compreender o que nós falamos aqui de uma forma materializada. Se eu colocar que eu vou estudar de segunda a sexta, vejam bem, de 18h30 às 23 horas, todos os dias, vamos colocar que eu deixo 1 hora de estudo para cada matéria, por exemplo, e vou revezando, é igual quadro de aula. Por quê? Porque lá, quando eu vou fazer o concurso, lá, eu vou estar lidando com essas matérias todas emboladas. Então não adianta eu pegar, por exemplo, direito penal e estudar direito penal todo, esquecer dele e depois começar direito constitucional. Não. Pode fazer uma mistureba danada desses conteúdos, porque é isso aí que vai cair na sua prova. Você vai ter que lidar com todos os conteúdos. Então fui lá, segunda eu estudei direito penal, terça direito penal militar, quarta direito processual penal e assim vai, tá ok? Cada hora um estudo, igual quadro de estudo de escola, tá? Então vamos colocar ali na segunda-feira, olha, eu estudei direito penal, logo depois eu estudei mais 1 hora de Constituição Federal. Dei um intervalo, voltei desse intervalo, estudei 1 hora de legislação extravagante, ok. Aí eu deixo um tempo ali, ó, vejam bem, meia hora de revisão. Vou rever o quê? O conteúdo que eu estudei 24 horas antes, na semana anterior, por exemplo, na sexta-feira. Então 24 horas é um parâmetro, tá? Não precisa seguir à risca esse tempo. Então eu estudei sexta-feira um conteúdo.
esse conteúdo eu vou rever ele pela primeira vez ali, ó, de 20 às 20, 30 horas. E depois eu deixo mais meia hora para fazer treinamento. Todo dia eu tenho revisão e treinamento. Tá ok? Então eu tenho que planejar o que eu vou rever. E planejar o meu treinamento. Todo dia eu vou fazer questão de prova. Todos os dias. Meus amigos, dessa forma eu espero ter contribuído para que vocês estudem de uma forma mais eficiente, que vocês consigam aprender, absorver o conteúdo, porque o nosso foco, senhores, é a aprovação de vocês. Contem sempre conosco. Estaremos sempre à disposição de vocês. Qualquer hora do dia ou da noite, pode nos acionar. Tenham todos um excelente estudo e um excelente desempenho no concurso que vocês vão prestar. Obrigado.